Agora nós vamos ver aí localizações de diversas partes do Brasil, né, falando sobre, né, a tecnologia, os polos tecnológicos, que são vários aqui no Brasil. Mas antes nós vamos ver um vídeo que fala aí sobre o futuro é agora, mostra tecnologias de reciclagem. E aí a gente volta rapidinho para dar continuidade a essa aula. Até mais. As empresas de reciclagem investem em novas tecnologias para garantir o reaproveitamento de embalagens que misturam tipos diferentes de materiais. E por causa disso, são mais difíceis de ser recuperadas. É o que você vê agora no quadro O Futuro é Agora. Elas fazem parte do dia a dia de todos nós e estão nos salgadinhos, biscoitos, chocolates. Mas e depois do uso? O que fazer com elas, as embalagens? Eu não jogo no lixo, eu ponho numa sacola separada, depois eu levo no reciclado. Na minha casa eu separo todas elas, o plástico dos perecíveis, só que eu não sei para onde que vai. Nem todo lixo reciclável é igual. Estas embalagens, por exemplo, são feitas de BOPP. O nome vem de uma sigla em inglês e significa película de polipropileno bioorientada. O BOPP é o principal material usado pela indústria para embalar os alimentos. Isso porque o plástico isola o calor e a umidade e o spray de alumínio ajuda a manter conservado o alimento. Todos os anos, são bilhões de embalagens como esta colocadas no mercado. Como outros compostos plásticos, o BOPP demora mais de 100 anos para se decompor. A reciclagem é uma solução, mas o processo não é fácil. Esta empresa, no interior de São Paulo, desenvolveu uma tecnologia específica para estas embalagens. O material entra nas máquinas, é moído e triturado antes de passar pela lavagem e secagem. O passo seguinte é o processo de extrusão, no qual o plástico, por meio de uma máquina, se torna pastoso e depois é solidificado em água fria. O material é derretido e granulado para comercialização como resina plástica reciclada, voltando ao processo para processos de injeção, para lixeiras, pallets, entre diversos outros produtos que podem ser feitos com plásticos. A responsável por recolher e distribuir as embalagens para as recicladoras é esta empresa da capital paulista. A reciclagem do BOPP não é um processo difundido no mercado brasileiro, é um processo que está crescendo e está se aprimorando, mas por enquanto é uma porcentagem muito pequena, porque é um material muito difícil e requer muita experiência. Essa empresa de reciclagem, também no interior de São Paulo, recebe vários tipos de resíduos, entre eles esse daqui, o saquinho de suco em pó. Por ter alumínio e plástico, a embalagem exige um processamento diferenciado. Essas embalagens geram muito resíduo industrial, não só pós-consumo, como o industrial também tem perda em processo. A gente transforma essas embalagens em placas que são utilizadas substituindo a madeira. Setores como o de segurança e da construção civil usam o material que também se transforma em móveis e outros objetos. Ideias que podem parecer simples, mas precisam de muito investimento em tecnologia. A gente tem um centro de pesquisas nos Estados Unidos que desenvolve formulações, né, ou seja, desenvolve receitas de como incorporar esse resíduo que a gente coleta em processos de reciclagem que vão originar novos produtos. Esse é o nosso grande segredo, nosso grande desafio. Então, vejam como a tecnologia ela envolve tudo, né? Interessante esse vídeo, né, que fala sobre reciclagem, né, que o Brasil ainda está engatinhando nesse processo de reciclagem, né? Só alguns produtos como latinha de alumínio, por exemplo, já está bem avançado, porque são mais aí de 98% de reutilização da latinha de alumínio, mas tem outros produtos aí que podem ser recicláveis e inclusive restos de material de construção que podem ser reutilizados. Então, a tecnologia ela faz isso, né? Eu lembro que uns anos atrás falava em fita adesiva, não, joga no lixo comum. Né? E hoje você tem aí máquinas, equipamentos que podem fazer aí a reciclagem desses produtos autocolantes e tal, o que um tempo atrás não tinha, né? E depende da gente também a reciclagem, né? Depende da conscientização. Eu falo muito que lá em casa a escola ensinou para os meus filhos e eles chegaram, mãe, a gente tem que fazer. Então, é muito bacana a partir da gente, professores, que incentivem os estudantes a fazer a separação, para que a gente incentive esse lado da reciclagem. Sabemos que a infraestrutura é precária, né? A coleta desses resíduos ela é precária, né? Ela devia ser dado mais ênfase, ter caminhões passando aí em dias para pegar vidro, pegar plástico, né? A gente sabe disso, mas
é aquilo que a gente fala, né? No Brasil, né, o cidadão brasileiro ele precisa de um esforço sempre a mais, né? Então você tem uma coisa para ser feita, você sabe que você tem que se esforçar mais ainda para fazer aquilo. Infelizmente é assim, né? Mas quem sabe um dia, né, as coisas aí acabam se encaixando, né? E aí fica aí, né, uma clara noção de que há um desenvolvimento, né, para todos. Bom, falando aí de tecnologia, a gente não pode deixar de falar de parques tecnológicos. Então acompanhe aí na tela. São empreendimentos para a promoção de ciência, tecnologia e inovação. São espaços que oferecem oportunidade para as empresas transformarem pesquisa em produto, aproximando os centros de conhecimento, universidades, centros de pesquisas e escola, do setor produtivo, empresas em geral. E deixar bem claro, são setores de empreendimento, investimentos que a longo prazo ou a curto prazo, dependendo da situação, se gera um retorno para o cidadão, para a sociedade. Então, a educação, ela é um gasto ou ela é um investimento? Ela é um investimento, porque isso aí vai gerar pessoas com um padrão de nível educacional alto, o que vai fazer com que eles trabalhem futuramente nessas empresas de tecnologia, porque o futuro é esse, né? A gente não tem como negar. Quanto mais tecnologia, mais o aperfeiçoamento da mão de obra deve ser gerada no país, e isso aí só vem através da educação. Por isso que quando estudamos parques tecnológicos aqui no Brasil, sempre tem uma universidade perto. Né? O caso da USP, da Unicamp, da Unesp, né? Da Univesp, são as universidades que fazem parte desse hall aí, né? Tradicional aí através da tecnologia, né, Ju? Exatamente. E é bacana falar isso, que outro dia a gente estava na sala discutindo sobre as novas profissões. E a maioria vai ser baseada em tecnologias. E nem existem ainda hoje, vão sendo desenvolvidas. Então, cabe a nós, sempre, essa é até aquela gente, eu e o professor Antônio Russo, a gente levanta bastante. Investir em educação. Exatamente, é isso aí que... E de alguma maneira o Centro de Mídias é uma tecnologia. E eu sempre falo, né, a gente está aqui sempre para colaborar e somar com os professores, junto com seus alunos. Nós estamos aqui fazendo concorrência. Então, cada vez mais, né, aprimorando aí a tecnologia para cada vez mais facilitar. Sabemos claramente, nós não somos leigos, né, nessa situação. Sabemos que a situação é difícil, mas tenta-se de alguma maneira aí passar para todos, né, o máximo possível. Né. Eu trouxe algumas imagens, né, de alguns parques tecnológicos, né, aqui do Brasil, né, e deixei um pouco de lado aqueles tradicionais que a gente vive falando, né, porque já é de bom conhecimento, né, da população. O primeiro deles aí é o Porto Digital, em Pernambuco, né, que pouca gente aí conhece, né, e quem conhece sabe, né, da força que ele tem, né, que fica lá na região do Recife. Na realidade, ele faz parte de uma região que estava, né, degradada, né, a parte lá mais ao centro, né, que ele chama lá de o bairro do Recife Antigo. Ela foi revitalizado graças a esse porto digital que tem áreas de tecnologia da informação e da comunicação, que nós chamamos de TIC, né, e economia criativa. É isso que é interessante. Ele foi fundado em 2000, então já tem aí 21 anos, né? E, logicamente, qual que é a intenção aí? É de ter aí a retenção de profissionais qualificados, né? Para o quê? Para trabalhar aqui no Brasil. Porque muitos dos nossos profissionais, né, por questões econômicas e até de incentivo em investimentos de pesquisa e desenvolvimento, acabam indo para outros países procurando melhores condições de trabalho, né? Então a intenção é sempre essa. Quando a gente vê um parque tecnológico, quando a gente vê lá um polo tecnológico, o desenvolvimento, o interesse é unir a mão de obra qualificada com o trabalho. E isso é importante retratar. E o país que faz essa ideia de unir a educação como forma também de empreendimento, é um país que com certeza ele vai se destacar. A Coreia do Sul é um exemplo disso. A Polônia, hein, é um exemplo disso. Eu digo a Polônia porque ela passou, né, principalmente pela questão aí da Segunda Guerra Mundial, né, então ela patrocina muito a educação, é um dos países mais poderosos recentes aí na educação, né, não se sobressai ainda no IDH, como os países nórdicos, por exemplo, que há mais de 20 anos aí se sobressai, mas está aí, né, aparecendo. Então tem países aí que a gente dificilmente falaria hoje que se destacam aí
principalmente no investimento de pesquisa e desenvolvimento, certo? Vamos lá para um outro complexo, esse aí é o complexo industrial e portuário aí de Suape, né, o mesmo aí, né, da portuário aí, que é o complexo industrial, tá, conhecido aí como Porto de Suape. Então ele também ele é localizado aí em Pernambuco, entre os municípios de Pojuca e Cabo de Santo Agostinho, também na região metropolitana de Recife. É o maior porto público da região Nordeste e ocupa a posição de 5º lugar no ranking nacional. E sempre lembrando, né, investimentos desse porte gera, né, trabalho, né, gera desenvolvimento para a região, porque nós estamos falando de tecnologia, né, o auge, né, do mercado hoje. Então, por isso que é importante, né, fazer esse efeito dominó, né? O interessante é começar na educação, mas às vezes começa aí pelo efeito contrário, né? O certo é começar pela educação, investimento maciço em educação, que aí o efeito faz o efeito dominó no país, né? Mas é aquele lance, é melhor começar de alguma maneira do que não fazer nada, né? Agora nós temos aí o Sirius, também pouco divulgado lá em Campinas, tá? Que faz parte aí do Sincontrão, né, brasileiro aí. É a maior e mais complexa infraestrutura científica construída aqui no Brasil, né? Então ele tem lá o acelerador de partículas, né, para produzir aí um tipo especial de luz, né? Isso é alta tecnologia, é alto desenvolvimento. Nós estamos falando de acelerador de partículas, né, que existe em algumas partes do mundo, né? O maior deles está lá na Suíça, mas a gente está falando não é só uma questão de pesquisa e desenvolvimento, nós estamos falando do alto fluxo de desenvolvimento tecnológico, é o ápice, né, é o suprassumo da tecnologia quando a gente fala desse acelerador de partículas aí. E é interessante, né, ele até tem um visual bastante interessante aí. Vamos lá para o Saiba Mais. Aí nós temos aí, né, vocês podem pesquisar, esse é o site do Invest São Paulo, que mostra todos esses dados e mais dados aí sobre a questão de investimentos no nosso estado aqui, no estado de São Paulo. Certo, pessoal?